Ao longo da história, a sabedoria hermética atravessou o tempo, tocando algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Há algo profundamente magnético nesses ensinamentos, algo que transcende eras e culturas. Talvez porque, de forma simples, eles funcionem. Oferecem um vislumbre de algo maior, como uma janela para as engrenagens ocultas do universo, uma forma de nos alinharmos e até cocriarmos com as forças que moldam nossa existência. Mas, por mais transformadores que sejam, esses conhecimentos muitas vezes foram ocultados. Não estavam disponíveis para todos, eram guardados por aqueles que temiam perder o controle. Imagine um baú de tesouros, repleto de verdades capazes de libertar e transformar, mas trancado, com a chave fora de alcance. E a pergunta surge: isso deveria continuar assim? Muitos que exploraram a sabedoria hermética acreditam que ela nunca foi feita para ser escondida. Seu propósito original era iluminar, ser um farol para quem busca mais propósito, liberdade e conexão. No coração desses ensinamentos estão os 7 princípios herméticos, verdades universais que tentam descrever os mecanismos internos do universo. Mas não são apenas conceitos abstratos. São mapas vivos, ferramentas que, usadas com intenção, podem transformar nossas vidas. Já vi como uma aplicação pequena desses princípios pode desencadear mudanças silenciosas, mas poderosas. Mudanças sutis, um passo diferente aqui, uma escolha nova ali, que, com o tempo, impactam áreas da vida de formas surpreendentes. E não apenas você, mas também quem está ao seu redor sente essa onda. Hoje te convido a explorar este mundo comigo. Vamos juntos desvendar os 7 princípios herméticos. E para começar, que tal o primeiro? A lei do mentalismo. O todo é mente, tudo é mental. Palavras simples, mas profundas. A essência é esta. Toda a existência vem de uma fonte universal, uma mente viva e ilimitada chamada o todo nos ensinamentos herméticos. Essa ideia pode ser difícil de entender completamente, como tentar segurar o oceano nas mãos. Mas, mesmo sem apreendê-la por completo, podemos sentir sua verdade. Essa mente infinita é a tela onde o universo se desenha. Tudo, o que vemos, tocamos ou apenas intuímos, é uma expressão desse todo. Feche os olhos por um momento e pense nisso. Imagine o universo como uma obra de arte, e cada um de nós, uma pincelada em sua vasta tela. Assim como o artista molda sua obra, o todo molda a realidade. E aqui está o ponto transformador. Como criações do todo, também somos criadores. Estamos sujeitos às mesmas leis universais, mas, ao aprendermos a trabalhar com elas, em vez de lutar contra elas, recuperamos algo perdido no caos do dia a dia. Um senso de direção, de controle. É como entrar em um rio e, em vez de lutar contra a corrente, aprender a fluir com ela. Então eu pergunto, o que aconteceria se você começasse a trabalhar com essas leis? Que portas se abririam? Que vida você poderia criar? O universo não é apenas uma ideia distante ou um conceito abstrato. É uma tela viva onde todas as possibilidades coexistem. Dentro dessa imensidão, carregamos um poder que muitas vezes subestimamos. Lembro-me de um ensinamento de um mestre hermético. Aquele que compreende a natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. Essas palavras ficaram comigo, não como algo a ser apenas entendido, mas como um convite para enxergar os fios invisíveis que conectam tudo ao nosso redor. É fascinante perceber como nossos pensamentos, intenções e crenças não são apenas reflexos da realidade, mas forças ativas moldando o mundo em que vivemos. Quando compreendemos isso, algo muda. É como se uma porta interna se abrisse, revelando um potencial extraordinário que sempre esteve ali. Essa compreensão traz uma mistura de humildade e empoderamento, a sensação de ser pequeno diante do infinito, mas profundamente conectado a ele. Ao explorar isso, percebi que o universo, na sua essência, é mental.
Tudo o que vemos, imaginamos ou descobriremos é tecido na mente do todo. Assim como criamos mundos em nossas mentes, o todo cria universos na sua mente ilimitada. A escala muda, mas a essência do ato criativo é a mesma. Este é o princípio do mentalismo. O universo é moldado pela mente. Entender isso nos dá o poder de moldar nossas realidades com intenção e propósito. Não é transformador imaginar que podemos criar a vida que desejamos e encontrar harmonia entre nosso mundo interno e externo? Essa ideia leva ao princípio da correspondência. Assim como em cima, assim embaixo. Assim como embaixo, assim em cima. Os planos físico, mental e espiritual não são separados, mas interligados. Uma mudança em um deles reverbera nos outros, como o ondular de uma pedra em um lago. Isso me lembra como até pequenos pensamentos e emoções têm impacto, um efeito borboleta que molda nossa realidade. Quantas vezes passamos pela vida sem perceber o poder que temos de influenciar essa teia de conexões? Cada crença, emoção ou ação deixa uma marca. Talvez você já tenha sentido que até pequenas mudanças dentro de você transformam o que está ao seu redor. Imagine viver plenamente com essa consciência, moldando intencionalmente pensamentos, sentimentos e ações para criar a vida que realmente queremos. O princípio da correspondência nos lembra da unidade da existência. Mente, corpo e espírito estão profundamente entrelaçados. Nesse entendimento surge a percepção de que não somos apenas passageiros na vida, mas criadores. Podemos viver com intenção, encontrar harmonia e moldar realidades que ressoem com o ritmo do universo. Para mim, essa realização é transformadora. Mesmo diante dos desafios, há um caminho de conexão e propósito esperando para ser trilhado. E acredito que esse caminho está aberto para todos nós. Isso fica claro em nossas escolhas diárias. Talvez você cuide da saúde física ou mergulhe em práticas espirituais. Mas e aqueles pensamentos de medo ou dúvida que persistem? Com o tempo, eles se infiltram e afetam as áreas que você achava protegidas. Ou, quem sabe, você priorize a produtividade, saúde mental e física, mas negligencie sua conexão com algo maior. Esse vazio também se faz sentir. A harmonia é um convite constante para integrar todas as partes de nós mesmos: pensamentos, palavras, ações, emoções e energia. Tudo está interligado, como fios de um mesmo tecido. Essa ideia ressoa com o princípio da correspondência, que ensina que tudo está conectado. Nada é estático, tudo vibra e pulsa energia, mesmo as coisas aparentemente imóveis, como uma pedra ou mesa. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vibrações. Nossos pensamentos e emoções carregam frequências que moldam quem somos e o que vivemos. É uma dança invisível, mas muito real. O princípio da polaridade complementa essa ideia. Imagine um espectro vibracional como uma roda que parece parada de tão rápida. De um lado, o espírito, vibrando tão alto que transcende o físico. Do outro, a matéria mais densa e palpável. Entre esses extremos está o reino etéreo, que conecta o tangível ao intangível, o físico ao espiritual. É um espaço fascinante que nos convida a ir além do óbvio. Por que isso importa? Porque cada pensamento, emoção e ação que escolhemos carrega uma vibração que vai além de nós. O princípio da correspondência mostra que nossos pensamentos tocam tanto o plano físico quanto o espiritual. Nossas ações ecoam em frequências que moldam a realidade, muitas vezes de formas invisíveis. Entender isso nos ensina que a transformação externa começa dentro de nós. Não existe parte isolada. Você já refletiu sobre como sua vida se alinha com o que você sente e pensa? É como sintonizar uma estação de rádio. Ao encontrar a frequência certa, tudo se torna claro, como uma melodia que fala à alma. Nossos pensamentos, emoções e ações vibram em uma frequência que molda nossa experiência. O que estamos atraindo para nossas vidas agora? Essa simples pergunta pode abrir portas para grandes transformações. A beleza disso está na possibilidade de mudança. Não uma mudança forçada, mas um realinhamento natural que começa dentro de nós. Quando ajustamos nossos pensamentos às vibrações que desejamos, amor, paz, criatividade, algo mágico acontece.
Isso transforma não apenas nossa forma de viver, mas também de sentir. Lembro-me de momentos em que, ao focar minha atenção, oportunidades inesperadas surgiram, como se sempre estivessem lá, esperando para serem descobertas. É como ajustar o rádio até encontrar a música certa. Quando nos conectamos à frequência desejada, seja amor ou calma, a estática desaparece e a harmonia surge. Não é sobre controlar ou forçar, mas permitir, estar receptivo às energias ao nosso redor. Esse processo nos leva a entender a polaridade da vida: luz e escuridão, alegria e tristeza, amor e medo. Opostos, mas conectados. Como quente e frio, que são apenas diferentes graus de temperatura, os extremos da vida compartilham uma conexão. Matéria e espírito, diferentes à primeira vista, são variações da mesma vibração. Já senti momentos de silêncio profundo onde tudo parecia interligado por fios invisíveis. Ao aceitar essa unidade, algo muda dentro de nós. Passamos a enxergar as verdades que acreditamos como perspectivas moldadas por onde estamos no espectro. Isso é libertador, pois se medo pode se transformar em amor, carregamos dentro de nós a capacidade de mudar. Essa mudança não é sobre apagar ou rejeitar emoções, mas recalibrar, movendo-se gradualmente para o estado desejado. Ao navegar minhas emoções, percebo que medo e amor não são opostos absolutos, mas partes de um espectro. Transitar do medo para o amor é um processo sutil, como ajustar um botão. É suavizar, permitir que a emoção mude de forma até se transformar. Pense em um momento em que se sentiu preso numa emoção. Agora imagine transformá-la lentamente até que ela se torne flexível e maleável. Essa é a essência da transmutação. Abrir espaço para que o que é possa evoluir para o que pode ser. É uma prática que exige paciência e atenção, mas que nos guia a partes de nós mesmos ainda inexploradas. E ao fazer isso, descobrimos que a mudança não é algo a temer, mas algo a acolher. Um processo contínuo de crescimento e conexão com quem realmente somos. Ao trabalhar com os princípios de correspondência, polaridade e transmutação, descobrimos ferramentas que vão além de moldar emoções. Elas nos oferecem a chance de recriar nossa experiência de vida. Essas verdades universais moldam nossa realidade, quer estejamos conscientes delas ou não. Quanto mais me aprofundo nesses princípios, mais percebo seu impacto, não como ideias abstratas, mas como forças íntimas que transformam nossa forma de ser. Talvez, ao explorá-los, você perceba que aquela vida distante está mais próxima do que imaginava. Às vezes, basta ajustar o mostrador, mesmo que só um pouco. Pense no medo. O oposto do medo é a coragem. Assim como o amor suaviza o ódio e a calma dissipa a raiva, toda emoção tem sua contrapartida. Mas, se já tentou sair de um extremo emocional ao outro, da raiva ao amor, do medo à paz, deve ter sentido que algo travou. Parece impossível. Isso porque a verdadeira transformação é um processo, uma jornada que requer paciência e atenção. É aqui que o princípio da polaridade nos guia. A polaridade mostra que emoções opostas não são tão distantes. Elas não são pontos desconectados, mas extremos de um mesmo espectro, ligados por uma energia contínua. Medo e coragem, por exemplo, são apenas intensidades diferentes da mesma essência. Reconhecendo onde estamos nesse espectro, começamos a mudar. Se o medo domina, forçar pensamentos de paz pode ser inútil. Mas e a coragem? Coragem pode ser alcançada. Talvez ao lembrar-se de um momento de firmeza ou buscar inspiração na bravura de outra pessoa. Uma pequena centelha de coragem pode acender algo dentro de você, criando uma onda de transformação. Nossa mente e coração funcionam assim. Ativamos emoções que desejamos sentir. Entender essa dinâmica é libertador. Não se trata de forçar uma mudança brusca, mas de honrar o momento e dar pequenos passos. Passar do medo à coragem ou do ódio ao amor transforma não apenas a experiência imediata, mas também cria bases para estados mais elevados. Gratidão, paz, alegria. É um convite à gentileza consigo mesmo, permitindo que a mudança aconteça no seu ritmo. Mas a polaridade é apenas parte desse quebra-cabeça. Outro princípio importante é a lei do ritmo.
A vida é uma dança de ciclos. As estações mudam, as marés sobem e descem, o pêndulo oscila. Tudo, desde emoções até relacionamentos e oportunidades, segue esse fluxo. Já encontrou alguém que parece estar sempre no lugar certo, na hora certa? É como se essa pessoa estivesse em sincronia com a melodia da vida, navegando com leveza por altos e baixos. Esse é o poder do ritmo. Alinhar-se a esse fluxo natural transforma a vida numa experiência mais leve. Quem abraça o ritmo sabe quando avançar e quando pausar, quando agir e quando descansar. Resistir a esse fluxo, como fazemos na rotina incessante da cultura da produtividade, cria atrito e leva ao esgotamento. O ritmo nos lembra que descansar não é fraqueza, mas parte essencial do ciclo. Esses princípios não são apenas ideias filosóficas, são convites para uma transformação real. Ao parar de lutar contra esses ciclos e começar a fluir com eles, você pode descobrir a beleza e a força que sempre estiveram lá, esperando para serem sentidas. Essa consciência transforma como enxergamos a mudança em nossas vidas. Nada, por mais sólido que pareça, dura para sempre. Tudo está em movimento. Da vibração da matéria sólida à fluidez do espírito puro. Resistir a isso gera conflito. Aceitar abre portas para uma serenidade profunda. Entender que todo auge se estabiliza e todo declínio se eleva muda algo em nós. O medo da mudança dá lugar a uma confiança serena. Aprendemos a fluir, com menos resistência. E os extremos? Aqueles momentos em que a alegria transbordante se choca com tristeza profunda. Quantas vezes nos sentimos presos em ciclos de euforia e queda, puxados de um lado ao outro? Esses extremos normalmente surgem de uma desconexão com o fluxo natural da vida. Quando nos alinhamos a ele, os altos e baixos se suavizam. Encontramos harmonia. Nesse equilíbrio, surge uma estabilidade interior, uma conexão mais profunda com o movimento contínuo da vida, que nos conduz com sabedoria e paz. Princípios como polaridade e ritmo não são abstrações. Estão em cada detalhe de nossa existência, dando significado maior às experiências. Cada ciclo e oscilação é parte de algo maior. O princípio do ritmo é uma força sutil e constante, moldando nossas vivências. Ele opera silenciosamente, influenciando como percebemos o mundo. Não podemos interromper esse movimento, mas podemos transcender seus efeitos. Ao elevar nossa consciência, aprendemos a observar o vai e vem da vida sem sermos arrastados por ele. Essa prática é o caminho de quem busca maestria. Abraçar o ritmo da vida em vez de lutar contra ele. Pessoalmente, comecei a entender esse princípio em momentos de transição. Nessas fases de pausa, é comum sentir inquietação e pensar: por que tudo parou? Fiz algo errado? Com o tempo, percebi que esses momentos não são castigos, mas partes essenciais do equilíbrio. O pêndulo da vida oscila como deve, garantindo que o movimento nunca seja unilateral. Pausas são convites para respirar, refletir e se preparar para a próxima onda. As leis universais seguem imutáveis, mas nossa resposta faz toda a diferença. Com uma consciência elevada, o pêndulo balança sem nos arrastar. E como a maré sempre volta, os altos da vida retornam. Quando chegam, estamos prontos para acolhê-los, fortes, equilibrados e gratos. A vida não segue uma linha reta. Ela flui como um rio, cheio de curvas e pausas, com um ritmo natural que convida a nos mover com ele, em vez de lutar contra. Quando passei a aceitar fases mais calmas, encontrei uma liberdade antes distante. O universo não rotula momentos como bons ou ruins, eles apenas são. Muitas vezes, o que chamamos de negativo é apenas nossa resistência ao que é natural e necessário. Pense nisso. Um pêndulo oscila, buscando equilíbrio. Como seria aceitar esse movimento como essencial, em vez de temê-lo? Quando mudei minha perspectiva, percebi mudanças ao meu redor. Não se trata de forçar, mas de acolher cada fase pelo que ela traz. Aprendizado, força, crescimento. Cada oscilação tem um propósito. Outro princípio que ressoa comigo é o de causa e efeito. Tudo o que acontece tem uma causa, mesmo que nem sempre seja visível.
O que chamamos de acaso é apenas uma causa ainda não reconhecida. Muitas transformações nascem no mental, emocional ou espiritual, fora do alcance dos olhos. Antes, achava que precisava entender cada causa para confiar no efeito, mas aprendi que algumas verdades só emergem quando abraçamos o desconhecido. Não precisamos controlar tudo, mas reconhecer que criamos novas causas com cada pensamento, intenção e ação. A vida reflete o que carregamos dentro de nós, nossas crenças, energias e alinhamento com quem somos. Quando entendi que os efeitos começam nos cantos silenciosos da mente e do coração, meu senso de poder mudou. A vida é um espelho, ela reflete o que damos a ela. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. Essa percepção muda como pensamos, agimos e nos conectamos com o mundo. Princípios como a lei da polaridade nos ajudam a enxergar além dos extremos, enquanto a lei da vibração nos lembra que tudo está em movimento e podemos vibrar em uma frequência mais elevada. Um princípio especial para mim é o do mentalismo. Tudo começa na mente. Nossos pensamentos criam nossa realidade. Quando direcionamos nossa energia intencionalmente, transformamos a vida de forma profunda. Mas muitos vivem sob causas externas, governos, líderes, sistemas sociais, que nos mantêm como peões em seus jogos, enquanto acreditamos que têm mais poder do que nós. Isso só acontece quando cedemos nosso próprio poder. É hora de retomá-lo. Deixar de jogar pelas regras dos outros e assumir o controle do nosso jogo. Somos os reis e rainhas de nossas vidas. Entregamos nossa força acreditando que outros têm mais controle, quando, na verdade, todos viemos da mesma fonte de energia. O poder de criar está dentro de cada um de nós. Ao invés de reagir à agenda alheia, use o princípio de causa e efeito para traçar seu caminho, alinhado à sua visão de vida. Com esse entendimento, retomamos o controle e nos tornamos criadores conscientes de nossa realidade. Um dos princípios mais transformadores que encontrei em minha jornada de autodescoberta é o princípio do gênero, mas não no sentido de sexo biológico ou reprodução. Sua essência vai muito além disso. Na tradição hermética, gênero refere-se ao equilíbrio entre as energias masculina e feminina, presentes no físico, mental e espiritual. A energia masculina impulsiva e determinada avança, inicia e abre caminhos. É a força que rompe a escuridão. Já a energia feminina é o espaço da criação, onde ideias germinam e crescem. Nutritiva e protetora, ela sustenta e permite que as possibilidades floresçam. O masculino é força de vontade, o feminino, imaginação criativa. Sem uma, a outra perde o rumo. O masculino sem o feminino é como um rio descontrolado. O feminino sem o masculino é como um lago parado, mas juntos criam algo extraordinário. A ação ganha propósito. Pense, quantas vezes tentamos criar algo, seja um projeto, um relacionamento ou uma nova versão de nós mesmos, e sentimos que algo falta. Muitas vezes, ignoramos uma dessas energias, criando um desequilíbrio que nos trava. Nossa sociedade frequentemente valoriza uma energia e desvaloriza a outra. Mas ao acolher essa dualidade, algo mágico acontece. Com equilíbrio, manifestamos nossas visões com clareza, transformando sonhos em realidade. Lembro-me de quando senti esse alinhamento pela primeira vez. Foi como ouvir uma melodia finalmente harmoniosa. Foi nesse instante que percebi: a verdadeira criação nasce da união dessas forças. Isso me leva a outro princípio que mudou minha visão de mundo: o princípio do espelho. Ele nos ensina que o universo reflete o que carregamos dentro de nós. Muitas vezes buscamos respostas fora, sem notar que elas já estão em nosso interior. Alinhar nosso estado interno com as circunstâncias externas preenche a lacuna entre o que imaginamos e o que vivemos. Quando apliquei esse princípio junto aos fundamentos herméticos, percebi que não estava apenas reagindo à vida. Eu estava criando minha realidade. Não é só sobre compreender essas energias ou aplicá-las mecanicamente. É sobre sentir, acolher força e suavidade, impulso e pausa, e a partir desse equilíbrio, moldar uma vida que reflete sua visão mais elevada. Quando integramos isso, algo muda para sempre.
E nesse momento, não apenas entendemos o mundo, recriamos nossa realidade.